O Henrique, ele sempre foi à escola, desde os 10 meses de idade, porque eu sou professora, então eu tinha que voltar para a escola, enfim, coloquei ele na educação. E aí eu via que ele não interagia, que ele não falava com as outras crianças, que ele não falava em casa. E isso foi se arrastando. Cheguei a comentar com o pediatra falou: não, o Henrique andou muito rápido, porque o Henrique andou com 10 meses. E ele falou assim: normalmente a criança, ela que anda primeiro, ela demora a falar, então tá tudo bem. E foi se arrastando por um tempo. E aí, aos 2 anos, a escola me chamou, quando o Henrique estava com os 2 anos, a escola me chamou e falou assim: olha, a gente está pontuando algumas coisas, a gente está observando que na hora da roda ele não senta, ele fica rodando em volta dos amigos, ele não olha quando a professora chama várias vezes, ele não olha. Para brincar, ele não tem funcionalidade na hora de brincar, então ao invés dele brincar chutando uma bola, ele fica enfileirando as bolinhas. Então, assim, são várias coisas que a escola foi percebendo. E principalmente a fala. O Henrique não fala. E aí eu falei assim, tudo bem, como eu já era da educação, eu olhei para a diretora e falei assim, você está falando para mim que o meu filho é autista? Dela, não. Não estou falando que seu filho é autista, até porque eu não posso diagnosticar. Eu estou falando o que está acontecendo, que a gente está observando, para que você procure um profissional da área, uma terapeuta ocupacional, né? Uma fonoaudióloga por conta da fala. E foi esse o caminho que a gente seguiu, Edmundo. Eu levei ele numa terapeuta ocupacional. Ela fez várias avaliações com ele. Primeiro fez a avaliação com a gente, né, com a família, depois com ele. E ela falou assim, não, vamos iniciar a terapia, marca uma consulta com a neuropediatra e aí a gente vai iniciar o tratamento com o Henrique. Procurei uma fonoaudióloga, ele começou com a fono. Mas, assim, no início, ele era só 40 minutos de terapia, né? Então, só com aquela terapia, ele não avançava tanto. Eu parei tudo que eu fazia, parei minha vida profissional e fiquei durante 6 a 7 meses totalmente em casa com o Henrique. E aí a Fono fazia as terapias, eu acompanhava a terapia, ela me dava a tarefa e a gente fazia a tarefa em casa. Todos os dias, no mesmo horário, no mínimo 15 minutos de manhã, à tarde, à noite. E aí a gente foi. Durante 6, 7 meses, nessa intensivo, em casa, eu, meu esposo, a minha irmã, a avó, todo mundo meio que se uniu para fazer essa questão da terapia em casa. E depois de 6, 7 meses, o Henrique começou a falar. Ele não falava. Ele começou a falar e começou a dar funcionalidade ao brinquedo. Então, ao invés de só enfileirar, ele começou a brincar com o carrinho. Na escola, ele começou a aceitar ficar perto dos amigos. Ele ainda não interagia, mas ele aceitava ficar perto dos amigos. E aí a gente foi trabalhando com muita terapia. Ele começou a fazer terapia todos os dias depois do diagnóstico. O diagnóstico levou 10 meses para vir, né, para a gente fechar o laudo de autismo. E aí a gente, assim, continuou expondo o Henrique. Em nenhum momento eu tranquei ele dentro de casa. Então, mesmo que acontecesse episódios na rua, eu insistia. Tinha vezes que eu ia no mercado e aí ele entrava em crise, assim, só de você olhar para ele no carrinho, ele já entrava em crise, porque ele sentia, né? Se você falasse, ai, que belezinha, pronto, já acabava o mundo, ele já começava a gritar, a chorar, ele me grudava assim como se quisesse entrar em mim, sabe? E mesmo assim eu insistia, levava ele no mercado. Quando acontecia esse episódio, eu ia embora, desistia da compra, mas eu insistia. Levava ele no parquinho para brincar com as outras crianças, ele não queria, ele ficava isolado, mas mesmo assim a gente foi insistindo. Às vezes 5 minutos, às vezes 10 minutos, até chegar a isso que a gente assistiu no vídeo. Hoje o Henrique brinca com as crianças, ele procura as crianças, ele chega em casa, ele fala o nome dos amigos preferidos, que ele tem os amigos preferidos dele. Assim, aos 3 anos ele começou a falar, mas aos 3 anos e meio ele começou a falar funcionalmente. Então hoje ele vai fazer quase 5 anos. E hoje ele fala funcionalmente, ele pede, mamãe, por favor, pega água. Ah, eu não gosto desse doce. Ele tem até essa questão de o que gosta, o que não gosta, o que quer, o que não quer. E é genioso. Ele sabe exatamente o que ele quer, o que ele não gosta. Então, foi isso que a gente fez com o Henrique. O primeiro passo foi a família se virou 100% com ele. É óbvio que eu sei que eu tive uma regalia, né?
dali de poder ficar com ele, de poder parar a minha vida profissional nesse sentido. Mas o intensivo que a gente fez deu muito resultado, porque alavancou mais rápido esse desenvolvimento da fala, que era uma das coisas que mais prejudicava ele. E aí, depois dessa fala, veio essa parte social, essa parte sensorial, porque o Henrique, se ele pegasse em tinta, se ele se sujasse, se ele pisasse na grama, parecia que estava queimando ele. Ele gritava, ele entrava em colapso. A primeira vez que a gente levou ele à praia, ele entrou de tênis na praia. Entrou de sapato na água, no mar e tudo mais. Hoje ele já... Mamãe, vamos arrancar o sapato que chegou à praia e pisa na areia. Mas, assim, não é que curou-se. Autismo não tem cura, que deixe muito claro. Mas foi desenvolvendo essa aceitação na terapia. Hoje ele se suja, ele aguenta mais um tempinho, dele vai lá e limpa. Ele adora ir para a praia, mas quando ele sai da areia, ele já senta na toalha e limpa o pezinho. Então hoje ele tem uma aceitação melhor. Mas é muita terapia. E no ano seguinte, que é o do ano passado, o Henrique deu um show e ele cantou, ele sabe a música completa, e cantou, e fez gesto, dançou. Foi um arraso, assim. Mas é o que eu falei no início, Edmundo. Não dá pra gente ficar trancando o nosso filho dentro de casa. Não. Por mais que sofra, como a Dani bem colocou, é um sofrimento, a gente precisa fazendo essa exposição gradualmente. Veja, eu não coloco o meu filho e largo ele lá. Você precisa dar o apoio emocional. Então, o primeiro, senta junto. O segundo, tô aqui, filho, você consegue, tô aqui. O terceiro, ele foi sozinho. Mãe, não preciso mais da sua mão. E a gente que é mãe, típica ou atípica, é assim, né? Sim. Quando vai ensinar o filho a andar de bicicleta, põe a rodinha, vai empurrando o filho a andar de bicicleta. Aí depois, tira uma rodinha. Antigamente era assim, pelo menos quando eu aprendi a andar de bicicleta. Tira uma rodinha, filho, tô do seu lado, tá tudo bem. Quando você vê, o filho já tá sem rodinha, tá andando sozinho. Daqui a pouco fala, mãe, posso ir no mercado na padaria comprar pão de bicicleta? A gente cria o filho pro mundo. E na parte atípica também precisa. Óbvio que sempre respeitando os limites de cada autista. Porque nós estamos falando dos nossos filhos. Mas a gente sabe que nem todo autista é igual, né? Cada autista tem a sua limitação. Mas isso não quer dizer que que nenhum deles tenha uma capacidade. Mesmo na sua limitação, todo autista tem uma capacidade para alguma coisa. Aquele vídeo a cavalo foi a instituição que me mandou. Quando eu matriculei ele, a gente começou na APAE, primeiro fazendo a ecoterapia, né, todo aquele sistema, e aí o Henrique gosta muito de animais, o hiperfoco dele é animais. Ele muda um pouco do fundo do mar, um pouco é dinossauro, um pouco é floresta, mas o hiperfoco dele é animais. E aí ele gostava demais do cavalo, eu falei assim, eu vou matricular ele numa empresa, na equitação e tal, na fazendinha, até porque é bom para ele mexer com terra, né, essa questão sensorial que ele tem bastante, vou matricular. E quando eu fui, a primeira coisa que eu perguntei eu posso vir junto? E a moça super acolhedora, ela falou assim, não, aqui os pais deixam no portão, a gente manda foto, a gente manda vídeo, a gente tem todo um sistema de segurança, seu filho vai estar seguro, mas o pai não acompanha. Isso, por mais que deu aquele frio na barriga, nossa, o Henrique vai pela primeira vez sozinho em algum lugar sem mim, me deu um conforto quando ela falou assim, não, aqui tem a segurança, aqui tem nanã. Eu falei assim, vou confiar, porque até então eu só confiava na escola. Vou confiar. E aí, desde o primeiro dia, eles colocaram o Henrique para andar a cavalo e tudo mais, aquela autonomia. Quando ela me mandou esse vídeo, 2 meses depois dele matriculado, Edmundo, eu mandei para a família inteira, eu mandei no grupo de mães, eu queria que o mundo visse o Henrique andando a cavalo, por conta dessa autonomia, entendeu? Que é o trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo.